Olá, letrados, tudo bem? Estamos novamente aqui para a aula mais gostosa da semana, que é a aula de língua portuguesa. Meu nome é Cairo Mendes e hoje nós vamos voltar àquele assunto que nós vimos na aula passada, que é a aula de funções da linguagem, tá bom? Vamos para o slide? Para recomeçar, na aula anterior, começamos o nosso estudo de funções. Nela compreendemos três funções, seus usos, os gêneros em onde elas mais aparecem, os elementos da comunicação correlacionados a citar. Função referencial ou denotativa, emotiva ou expressiva e função fática. Os elementos da comunicação que eu citava estão nessa tabela abaixo. Do lado direito, vocês vão ver os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Na semana passada, nós vimos a função emotiva, que tem como foco o emissor, a função poética, que tem como foco a mensagem, e a fática a gente vai ver nessa aula, desculpa. E a referencial, que tem como foco o contexto. Nessa aula, nós vamos ver a fática, a metalinguística e a apelativa. Função fática ou de contato. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio que a gente fazia dentro de sala ou com os amigos? Aquilo é função fática. Quando a gente utiliza, não aquilo, mas quando a gente não escuta o outro e pede para ele repetir, por exemplo, num telefone, ou não compreende a mensagem, a gente está utilizando da função fática, que é testar o canal. A gente está testando ali a comunicação para ver se está tudo funcional, entenderam? Ela é centrada no canal, ou seja, no veículo onde ocorre a comunicação. E aí, por isso ela tem uma intencionalidade na manutenção do ato comunicativo. A intenção é continuar se comunicando, entenderam? E aí o interlocutor ou locutor busca estratégias para manter a interação com o receptor. Quem nunca entrou no elevador e jogou conversa fora sobre como está o clima? Mesmo nos mais despretensiosos momentos da fala, as funções da linguagem estão presentes. Ao desejar bom dia, ou mesmo quando o professor entra na sala, pergunta entendeu? Quando o professor em sala pergunta entendeu? Percebemos o desejo de que a comunicação siga seu curso. Do alô ao tchau, do bom dia ao boa noite, vemos que o ser humano é realmente o ser que fala e que nossos laços sociais fortalecem-se diante da necessidade de nos comunicarmos. Aqui nessa tirinha temos o ex-presidente dos Estados Unidos falando ao telefone dizendo "Yes, we can". E aí do outro lado temos o ex-presidente Lula falando também no telefone com o ex-presidente dos Estados Unidos, "We can". Essa atividade, essa ação comunicativa, essa fala do Lula é uma fala que utiliza da função fática. Já a função conativa ou apelativa, ela não tem um foco no canal, mas sim no emissor, no interlocutor, isso. Naquela pessoa com quem a gente está se comunicando. O objetivo é convencer ela. No receptor, no caso, não é emissor não. O objetivo é convencer essa pessoa, é fazer com que essa pessoa faça algo que nós desejamos. Por isso ela utiliza muito da argumentação. E é também a linguagem utilizada pela publicidade, aquela que está em todos os aplicativos e na TV. Com a intencionalidade de persuadir e convencer, vemos estruturalmente a presença de verbos no modo imperativo, os quais têm a intenção de indicar a forma como o outro deve agir, ou seja, eles querem te obrigar a comprar tudo. Podemos verificar a ocorrência desse tipo de função em textos de caráter publicitário, discursos religiosos, políticos e cartas argumentativas. Aí temos aqui essa propaganda, garoto, Serenata do Amor era muito bom antigamente, hoje em dia não tanto. Falando assim, tá com raiva do namorado? Morde aqui. Serenata do Amor, não tem mau humor que resista. Até eu fiquei com vontade de comprar aí.
Mas para vocês verem como a publicidade ela é eficaz utilizando desse tipo de função. Assim, quando o emissor, locutor, tenta influenciar o receptor, certamente estamos diante da função conativa ou apelativa. Essa a gente utiliza bastante também, é a metalinguística. A metalinguística é a função da explicação. Geralmente, só que ela tem um diferencial da função que utiliza o contexto, da função referencial. Vocês vão ver depois. Geralmente, ouvimos dizer que a função metalinguística é aquela em que o código explica o próprio código, ou seja, a linguagem explica a própria linguagem. E então teríamos o dicionário como principal representante dessa função. Dicionário, a própria gramática, etc., em alguns momentos. Aqui nessa imagem temos metalinguagem. Metalinguagem, explicação de código pelo código, linguagem sobre a linguagem. Então, a diferença da função referencial para a função metalinguística, às vezes a gente pode se confundir, é que quando determinada área de conhecimento está explicando ela mesma, por ela mesma, você está ali diante de função metalinguística. Mas, se houver uma explicação sobre outra coisa diferente daquela, digamos assim, área de conhecimento, então é função referencial, entenderam? Então, por exemplo, você está lendo um livro de medicina, o livro de medicina está falando sobre cirurgia. Nesse caso, é função referencial. Mas, se o livro de medicina está falando sobre a medicina em si, sobre o ato de ser médico, sobre como é ser médico, etc., e utilizando a medicina para isso, aí é metalinguística. Tem essa diferença sutil que às vezes pode confundir, tá bom? Mas o que a gente mais vê é a utilização dela em dicionários, mas também na arte, como vocês vão ver agora a seguir. A função metalinguística, podemos dizer que toda forma de explicação com expressões como ou seja, sendo assim, por exemplo, introduzem a manifestação dessa função da linguagem. Música que fala ou explica como se faz em música, poemas que tratam do fazer poético, além de filmes que revelam como se fazer cinema, marcam a metalinguagem. Aqui a gente tem só testando aqui. Aqui a gente tem uma pintura onde o pintor está pintando, entendem? Então essa pintura, ela utiliza da metalinguagem, como vocês podem ver. Se a gente estivesse vendo um vídeo onde um músico ensina como fazer música, utilizando da música para ensinar como fazer música, uma canção sobre como fazer música, aí também temos metalinguagem. E assim por diante, entendem? Então, vamos fazer uns exercícios para tentar fixar? Exercitando. Com qual elemento da comunicação está relacionada a função apelativa da linguagem? Código, canal, mensagem ou receptor? Vocês lembram que eu estava falando da função apelativa, que é aquela função que ela busca convencer uma pessoa. O emissor, no caso, a pessoa que está falando, o locutor, ele busca convencer o receptor, o interlocutor. Então, a gente volta aqui para o slide e pensa, com qual elemento da comunicação está relacionada a função apelativa? O código é a função fática, que você está testando no canal. Alô, tudo bem? Está me ouvindo? Então, não é. O código, na verdade, é a metalinguística, no caso. O canal, que é a fática, que é alô, tudo bem, está me ouvindo, etc. A mensagem é a função poética, aquelas que a gente viu na última aula, quando o autor, a pessoa que está produzindo ali aquele texto, aquele gênero textual, ele busca gerar efeitos
de sentido através da própria mensagem. A criação da mensagem é o objetivo da mensagem, entendem? Então, sobra somente a resposta D. Ela está relacionada ao receptor, que é aquela pessoa que eles buscam, que a função apelativa busca convencer, entenderam? Então é muito simples. Agora vocês podem acessar a plataforma Eduque ou então fazerem exercícios em casa para poder fixar muito melhor esse conteúdo trabalhado hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e da anterior e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau e boas festas!